Você sabia que foi o Espírito Santo de Deus que te criou, que colocou a mão no barro para te fazer? Se você não sabia dessa curiosidade, venha comigo que eu vou te mostrar aqui dentro da palavra do Senhor, amém? Vamos começar aqui por Gênesis capítulo 1, versículo 26, que está escrito: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós observamos aqui de que quando está escrito façamos é algo aqui no plural. Então Deus em conjunto, juntamente com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós observamos que cada um, queridos, ele tem uma ação distinta. O Pai, ele é aquele que dá direcionamento, é aquele que fala, aquele que libera os comandos, amém? O Senhor Jesus Cristo, o Filho, ele é o verbo, ele é a palavra liberada pela boca de Deus, amém? Então haja e ouve. Ele é aquele que faz com que tudo venha a existir. E o Espírito Santo aqui, ele atua como alguém que executa. Ele é a ação, ele é aquele que faz com que as coisas sejam geradas, ele é o poder. Então quando o Pai libera um comando, a palavra que sai é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo é aquele que executa, ele é aquele que faz com que as coisas se materializem, porque Deus ele declara aquilo que não é como se já o fosse. E aqui nós observamos a ação da Trindade em conjunto, em unidade. Então quando Deus diz, façamos o homem, ele está convidando aqui para que a Trindade ela entre em ação, para que todos possam trabalhar em conjunto para a execução de algo extraordinário, que é a criação do ser humano, que Deus amou, que Deus se entregou, que Deus se doou por essa preciosidade, amém? Somos vasos de barro, mas dentro de nós existe o que? Um tesouro precioso. Então, o Espírito Santo de Deus, ele foi aquele que formou a sua própria casa, ele foi aquele que nos criou para habitar, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em templos feitos pela sua própria mão. Então, quando nós vamos aqui agora para Jó, capítulo 33, e eu vou aqui provar para você de que foi o Espírito Santo de Deus, queridos, que colocou a mão no barro para formar o ser humano, para fazer com que o ser humano fosse criado, amém? Jó é um dos livros mais antigos. Nós pensamos aqui que é Gênesis por ser o primeiro na sequência, mas essa não é a ordem cronológica. Nós falando aqui teologicamente que Jó é o primeiro livro que foi escrito, amém? Porque Jó ele veio antes de Moisés. Então quando nós observamos essa ordem aqui, Jó ele é o livro mais antigo da palavra do Senhor. Matando aqui outra curiosidade. Em Jó capítulo 33, o versículo 4 está escrito: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Amém? O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, quando nós observamos aqui nessa palavra, nós vamos ver de que foi o Espírito de Deus que veio, colocou a mão no barro, que fez, que modelou, amém? E o sopro do Todo-Poderoso, o sopro do Pai, a inspiração, o ruach, a vida, o zoe de Deus, que trouxe a realidade e trouxe o ser humano à vida. Aleluias! Oh, rapacaya lamando rocontoromanase. É o Espírito Santo, queridos. Foi esse o amigo, o consolador, esse que está comigo, está contigo aqui agora, te guiando, te conduzindo, te direcionando, amém? É o Espírito Santo que veio e colocou a mão no barro. É esse que escolheu habitar dentro de mim, dentro de você. É ele que está aqui para cuidar da igreja. É ele que está aqui porque quando a igreja for retirada da terra, o Espírito de Deus também será retirado. Então quando o Espírito de Deus ele for embora, a igreja vai junto, amém?